Gênesis, criação do ponto de vista semita, primeira parte. Para a apresentação deste tema, iremos utilizar a explicação do rabino do canal Keol HaTorah, onde ele explica o verdadeiro entendimento do texto de Gênesis dentro da cultura semita. O texto de Gênesis é uma descrição literal de uma verdade absoluta? Não. A citação de Gênesis não é literal e sim poética. O texto de Gênesis é uma adaptação da cosmovisão pagã para um modelo monoteísta. O livro toma elementos que já eram conhecidos na cultura semita, tá? Como a serpente, o Jardim do Éden, o dilúvio e a Torre de Babel. Tá? Isso aqui não foi a Bíblia que inventou, tá, pessoal? Na Mesopotâmia, a serpente, tá? Nos mitos sumérios, a serpente roubava a imortalidade do ser humano. Tá? Ela ia lá, o ser humano tinha lá o fruto da imortalidade e a serpente ia lá e roubava. Essa era a mitologia na Suméria. Tá? Então o que o Gênesis faz? O Gênesis usa a linguagem daquela época, daquele povo. Tá? Só que ele reinterpreta a história para poder corrigir desvios. Então, a serpente no Éden, ela aparece o quê? O que ela faz? Ela seduz o homem, mas ela não dá o passo. Quem dá o passo é o ser humano. Né? Isso era muito importante. Qual é a mensagem da narrativa da serpente? A mensagem da narrativa da serpente é: ser humano, cidadão, você jogou fora a tua imortalidade. Você jogou fora através do seu pecado. Esse é o simbolismo da serpente. Tá? O Jardim do Éden, na realidade, ele é o seguinte. Tá? O que é o Jardim do Éden na mitologia suméria? Na mitologia suméria, os deuses, tá? Eles não ficavam lá no semiárido porque eles não são idiotas. Né? Isso na visão suméria. Tá? A Mesopotâmia, ali, aquela região, ela é semiárida. Né? Então ela tem, vamos dizer assim, oásis, ela tem desertos. Né? E eles entendiam então o seguinte, que os deuses eles tinham escolhido uma região que era um oásis, né? que era vamos dizer assim, uma região, vamos dizer, como é que eu vou falar isso? Era uma região cheia de vegetação, né? Era uma região fértil, mas era selvagem, era uma região que não estava cultivada. Tá? Então, ela não estava cultivada, mas então os deuses moravam nessa região que não era cultivada, mas que era fértil, que na Mesopotâmia eles chamam, né, de a região, vamos dizer, de uma mata selvagem, que na cultura suméria era chamado de Éden. Tá? Então, o que os deuses faziam? Né? Os deuses habitavam no Éden, tá? E o que eles faziam? Eles criaram o ser humano para ser peão, para ser jardineiro, para pegar na enxada e cultivar o jardim para eles poderem comer e se deleitar no jardim. Né? Éden era o nome da região, né? Que na cultura suméria significa, né, vamos dizer assim, um bosque ou uma floresta selvagem. Então eles fizeram um jardim no meio lá, né, da vegetação selvagem, cercada de rios. Por que se fala em rios cercando? Porque a várzea do rio ela é muito fértil. Então tinha tudo lá. Só que para os deuses comerem, eles precisavam do ser humano. Tá? Aí o que acontece? Olha que interessante. Quando a Torá introduz o tema do Jardim do Éden, o que a Torá faz? A Torá, ela pega, né, a questão do Jardim do Éden, mas ela traz diferente. O que ela traz? Ela traz o Eterno regando o jardim primeiro, antes do homem. Tá? Então, pessoal, muito cuidado. As pessoas que pegam o relato poético do Gênesis e tentam fazer com que esse relato poético do Gênesis
caiba dentro da caixinha ocidental século XXI deles e ficam lá, mas como é possível que o Eterno tenha feito um vapor subir porque, né, não tinha homem, né, não tinha o ser humano lá? Como que isso é possível? Quer dizer, a pessoa fazendo essa pergunta, ela não entendeu o que a Torá está dizendo. Falta o conhecimento da mitologia, né, e da cultura semita. Tá? A Torá, quando fala isso, ela está dizendo o quê? Está dizendo que ser humano, o Eterno não precisa de você. O Eterno não precisava de você, não precisou de você para criar o jardim. Porque na mitologia suméria, o jardim ele era cuidado pelo ser humano, pelo homem. Tá? Então os deuses dependiam dos homens. Qual é a mensagem do Criador com relação ao jardim do Éden? O homem não é necessário para o Eterno. É o homem que precisa do Eterno, não o Eterno que precisa do homem. Ah, Shaul, isso é óbvio. Para você mas para o povo daquela época não era. Tá? A criação apresentada em Gênesis é um fato ou é uma representação de uma forma figurativa de um fato? Não se trata de um fato literal. Foi novamente utilizado a visão mitológica da criação conhecida naquele tempo pelos politeístas e adaptada para a visão monoteísta. Mas qual é o sentido do Gênesis? O sentido do Gênesis a maioria das pessoas não entende. Tá? Por quê? Porque isso, embora seja dito no meio acadêmico, muitas vezes isso não chega para o povo, né? Para as pessoas que não são teólogas. Né? Por que não chega? Porque as lideranças religiosas não têm interesse. Tá? Mas o que eu estou falando para vocês aqui não é nenhuma novidade no meio acadêmico. Tá? E o que a Torá faz? Ela reinterpreta, ela pega coisas que já existiam, mitos que já existiam, folclore que já existia, e ela reinterpreta à luz do monoteísmo. Tá? Então, o que é... Opa, perdão, esbarrei demais aqui. O que é o livro de Gênesis? Ele pega a tradição do povo, o folclore, ele não está preocupado com a historicidade dos fatos. Ele está preocupado em corrigir a forma do povo de pensar. Tá? Mal comparando, eu sempre dei esse exemplo aqui, é como você chega, né, e o seu filho fala, olha, mãe, pai, eu vim de uma árvore, né, eu nasci numa árvore. Aí o pai e a mãe, né, com aquele constrangimento, né, como é que eu vou falar para o meu filho como é que ele nasceu? Né? Ele não chega e fala, no princípio havia o útero. Né? Então o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, você nasceu como, né, como uma plantinha nasce, mas foi diferente. Né? O papai foi lá, né, e regou, né, a barriguinha da mamãe, né, colocou uma sementinha lá, e aí a sementinha cresceu e você saiu da barriga da mamãe. Repara, né, é usar a mesma linguagem da criança para explicar uma realidade. Tá? Os sábios de Israel, eles falam, a Torá fala a linguagem do homem. Então, como é que aquele povo iria entender que o Eterno estava por trás de tudo? Justamente pegando esses mitos e linguagens folclóricas e reinterpretando à luz do monoteísmo. Tá?